Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o algoritmo de Deutsch, que é um dos primeiros algoritmos que a gente estuda em relação à computação quântica, porque ele é um dos mais simples de se demonstrar e é possível já visualizar a superioridade desse algoritmo, que esse algoritmo tem em relação aos algoritmos clássicos. O algoritmo de Deutsch, ele tenta atacar um problema para determinar se uma função f de x ela é constante ou balanceada. Então, o que seria isso? Uma função constante é uma função que determina, independente do valor de entrada de x, 0 ou 1, ela sempre vai retornar um valor constante. Como, por exemplo, aqui, eu tenho essa f, independente do valor de entrada, se for 0 ou se for 1, essa f sempre vai estar retornando 0. Já essa sempre vai estar retornando 1. Então, são consideradas funções constantes. Já caso for balanceada, dependendo da minha entrada, se for 0 ou 1, a minha função ela vai ter essa seguinte característica. Se a minha entrada for 0, ela vai sair 0 ou vai sair 1. E se minha entrada for 1, ela vai retornar 1 ou vai retornar 0. Isso é uma função balanceada. Então, é isso que o algoritmo de Deutsch tenta resolver usando a computação quântica. No clássico, para verificar se uma função é constante ou balanceada e afirmar isso, você precisa testar para cada caso de entrada. No caso, eu teria que fazer o teste para a função para o caso da entrada C0 e para o caso da entrada C1, para assim verificar se ela é constante ou balanceada. Porém, no algoritmo de Deutsch, ele usa do paralelismo quântico, o que permite que com uma única medida de um qubit eu consiga determinar se a função é balanceada ou é constante. Então, o circuito para o algoritmo de Deutsch é esse aqui que eu estou apresentando. Você tem 2 qubits, aplica a Hadamard no primeiro e no segundo qubit, e aí você tem essa caixa preta que seria uma espécie de seu computador que vai testar a sua função para a entrada e então ela vai aplicar uma operação no seu qubit da função e aí você vai poder aplicar Hadamard no primeiro qubit e fazer a medida. Então, esse oráculo é o responsável para poder fazer essa medida, para fazer esse cálculo e assim você poder ter a medida para determinar com uma só medida se a função é balanceada ou constante. A gente vai estar vendo em detalhes esse oráculo depois. Então, assim que depois que eu aplicar Hadamard e faça a medida, eu só vou ter dois resultados, 0 ou 1. Caso a minha medida for 0, significa que a minha função ela é constante. E caso a minha medida for 1, ela é balanceada. Isso já é provado no algoritmo. Eu vou deixar na descrição alguns artigos sobre para vocês estarem verificando, mas isso aqui você consegue calcular e fazer essa verificação de por que quando a medida 0 é constante e por que quando a medida for 1 ela é balanceada. Porém, nós primeiramente não vamos mexer com esse circuito. Vamos dando uma olhada em outro circuito, cujo o artigo relacionado a ele vou deixar na descrição também, que é o algoritmo mínimo de Deutsch. Esse algoritmo aqui em cima foi simplificado para esse aqui embaixo. Foi verificado que o segundo qubit usado no circuito ele é redundante. Então, você consegue resolver o mesmo problema usando somente um qubit. Então, o circuito fica assim. Você aplica Hadamard no qubit, que é 0, passa ele pelo oráculo, faz de novo o cálculo da Hadamard sobre esse qubit e realiza a medida e verifica se é constante ou balanceada. Então, no clássico, a gente teria que testar para 0 e para 1. No quântico, a gente joga no oráculo, realiza uma medida e pronto, eu tenho a solução. Então, o que seria esse oráculo? Esse oráculo só vão ter 4 oráculos possíveis para esse circuito. A gente vai chamar de U00, U01,
U10 e U11. O U00 é simplesmente a função identidade, a porta-identidade que a gente vai estar aplicando. O U01 é a nossa porta Z, a nossa Pauli Z. Já o nosso U10 vai ser o seguinte, vai ser a nossa porta menos Z. E o nosso U11 vai ser a nossa menos identidade. Então, esses são as 4 funções, os 4 oráculos que a gente vai estar trabalhando. Cujo aqui, dá até para observar que o U10, a identidade, ela é constante. Já a porta Z, ela é balanceada. Já a nossa porta menos Z, ela também vai ser balanceada. Já a nossa menos identidade, ela é constante. Então, a gente vai estar fazendo, primeiramente, os testes para essas portas usando o circuito simplificado do algoritmo e depois eu vou mostrar o circuito implementado completo para verificar se os resultados vão ser os mesmos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é incluir aqui as bibliotecas que nós vamos utilizar. E aí aqui a gente vai definir nossa identidade, que é nosso U00, que é constante. Já sabe que é constante. Então, a identidade ela vai ser definida como esse seguinte oráculo. O oráculo para a gente aqui no Q Sharp é uma função. Ela vai receber um qubit, ela não tem retorno, mas ela aplica a função que ela é responsável nesse qubit. Nesse caso aqui, a identidade. Então, esse oráculo aqui vai estar responsável para aplicar a identidade no nosso qubit. Já o segundo aqui, nossa Pauli Z, ele é balanceado, nosso U01. Então, a gente vai aqui aplicar a Z no nosso qubit aqui de entrada. Já a nossa U11 é a menos identidade. E aí tem um porém. Fazer o menos identidade no Q Sharp. Para fazer isso, ele utiliza de uma biblioteca, da biblioteca math e também da operação R da biblioteca intrínseca. Por quê? Na documentação e também na computação quântica em geral, a gente não consegue observar exatamente a mudança de estado da fase global. A gente consegue observar a fase global. Então, muitas simulações ignoram a fase global do circuito. Já que para a gente ser mais meticulosos e criar a fase global na nossa identidade, a gente utiliza essa função R que vai fazer uma rotação na nossa Pauli I, que é a nossa identidade. Então, a gente vai rotacionar ela 2π em cima do qubit. Pronto, isso aqui está na documentação, vou deixar na descrição também. Aqui a gente vai estar fazendo essa menos i. E a gente vai aproveitar essa mesma operação da função R para criar também a nossa menos Pauli Z. A gente vai aplicar a nossa Z comum e aí a gente vai usar a nossa Pauli I e inverter a nossa fase global. Já que identidade não vai alterar nada no nosso estado, então a gente aplica a fase global usando a mesma função usada na Pauli I. Então aqui a gente já aplicou e a nossa implementação do circuito mínimo vai ficar bem simples. A gente vai utilizar somente um qubit, vai aplicar Hadamard nele, passar ele para um oráculo, que esse oráculo aqui vai ser recebido como parâmetro. É um oráculo que tem como entrada um qubit e como retorno nada. Então, ela é uma operação, né, que vai receber um qubit e não vai retornar nada. Então, esse oráculo aqui eu vou aplicar no meu qubit, aplico novamente a Hadamard sobre o qubit, realizo a medida usando a operação M e verifico. Se for 0, eu vou exibir a mensagem, é constante. Caso não, então é 1, então ela é balanceada. E aí eu reseto o meu qubit para o estado cat 0 para ele ser desalocado da memória. Simples assim. Assim que você implementa o algoritmo mínimo de Deutsch.
Agora aqui eu criei essa operação que vai executar os testes para a gente. Ela vai exibir aqui uma tabelinha, vai exibir primeiro se a identidade é balanceada ou se ela é constante, se a Pauli-Z é balanceada ou constante, se a menos identidade é balanceada ou constante, ou se a menos Pauli-Z é balanceada ou constante. Então aqui eu vou dar uma simulação nessa operação e aqui o resultado. A identidade, como a gente já sabia, ela é constante e a Pauli-Z ela é balanceada. A menos identidade é constante e a menos Pauli-Z é balanceada, provando que está funcionando corretamente. Então, com uma única medida, conseguimos verificar se a função passada no oráculo ela é balanceada ou ela é constante. Então, com isso, então, a gente já percebe os benefícios que o paralelismo quântico traz em certos algoritmos para, sim, a computação quântica estar superando a complexidade e o tempo de execução de muitos algoritmos clássicos que a gente possui atualmente. Então, eu fiz também a implementação aqui no final do algoritmo completo de Deutsch, o algoritmo que usa os 2 qubits. Então, eu criei aqui a operação para receber um oráculo que recebe um vetor de qubits e que não retorna nada. Esse vetor eu aloco aqui 2 qubits, aplico a Hadamard no primeiro e no segundo, aplico o oráculo nesses qubits e depois eu só faço aplicar a Hadamard no primeiro qubit e assim eu faço a medida e verifico se ele deu ket 0 ou se ele deu ket 1. Então eu vou saber com essa única medida se ele é constante ou se ele é balanceado. Então eu reseto esses qubits da memória e libero espaço. Para definir os oráculos, eu só mudei aqui o nome das operações, coloquei um 2 para não estar sobrescrevendo e dando erro. Aqui o oráculo não muda muita coisa, só que eu estou trabalhando com o primeiro qubit. Então aqui eu já defino as operações dos oráculos e aqui eu realizo os mesmos testes. Vamos executar e aí vocês vão ver que os resultados é a mesma coisa os resultados. Então aqui a identidade ela é constante, a Pauli-Z balanceada, menos identidade constante, menos Pauli-Z balanceada. A mesma saída que teve do circuito anterior, né, que prova que o circuito anterior funciona e que o segundo qubit colocado no algoritmo de Deutsch realmente ele é redundante para a execução desse algoritmo. Então é isso por hoje que a gente viu sobre o algoritmo de Deutsch. Vou deixar as referências na descrição para vocês estarem consultando e aprofundando mais. Então fica assim.